Oi, gente. Podemos voltar? Pessoal, podemos retomar? Pessoal, vocês já voltaram? Tá todo mundo aí? Ok. Eu quero ouvir vocês agora em relação a uma questão ética, né? Em que medida que é ético, né, você explorar um território, né, uma comunidade, como atrativo turístico, né, explorar muitas vezes a vulnerabilidade desse território, né, a situação que as pessoas estão expostas, né, ao risco, violência, poluição, algum tipo de risco, né, do próprio terreno, né, na época de chuva, por exemplo, o próprio relevo, né. Eu queria que vocês explorassem essas ambiguidades éticas, né, do turismo de realidade. O que vocês têm? O que vocês conseguiram captar isso no texto sobre isso? Eu acho que o, o turismo em si não é tipo, não é errado, mas a maneira que ele é feito pode ser errado. Tipo, as pessoas sobem em Jeep. Gente, Jeep geralmente se usa em zoológico, né? Na savana africana lá, quando você vai. Em safari, né? Isso, safari. Quando você tem contato com animais, né? Tipo, uma coisa você ir a pé ou até de moto, tá? Para facilitar. Mas você também ir com um olhar não só para ver as vulnerabilidades, é para você, tipo, absorver a cultura daquele lugar, conhecer as pessoas. Eu acho que o objetivo e a maneira como é feita pode ser, sim, uma coisa não ética, né? Sim. Porque esse tipo de turismo ele é muito criticado, né? Sobre, né, como que é a postura dos turistas em relação à população, né? Como que o guia, como que a agência vai mediar essa interação para que o turista não veja as pessoas como exóticas, aquela comunidade, aquele território como exótico, né? Como algo é, incivilizado, selvagem, né? Então isso é um ponto importante que vocês têm que problematizar, né? Como não naturalizar a pobreza, a desigualdade, né? Então esse é um ponto que é o que a experiência turística tem que ser capaz de mediar isso, né? Não pode deixar só o turista chegar lá com o imaginário dele de senso comum e etc, né? Então como lidar com esses problemas, né? Como a naturalização da violência, a naturalização da pobreza, a naturalização da desigualdade, né? Como que o Estado incentiva esse tipo de turismo e esse mesmo Estado não intervém, né? Não faz nada. Então, esses pontos vocês precisam elaborar e problematizar, né? Isso que eu queria ouvir vocês em relação a esses pontos. Hein, gente? Pode falar. Ana Luísa, Além Luana, Lucas. da. Você tá me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Escutou o que eu tinha falado antes? Sim. Ou tava travado? Não, pode falar, É, Lucas. eu acho que justamente você trazendo as pessoas, você desconstrói um pouco dessa imagem, né? Que a imagem da favela é de violência e um pouco de cultura com a samba, comida. E isso você teria que trazer as pessoas, mas trazendo as pessoas você tem que ter um monte de restrição. E essas restrições perpetuam. Então, o único jeito de lidar, ele acaba não ajudando tanto. Eu não sei se eu vejo outra medida possível para desexotizar. Para quê? Não entendi. Desexotizar, acabei de inventar essa palavra. Entendi, entendi.
reduzir o estereótipo, né? O preconceito, né? O estigma, né? O estereótipo, entendi. E, gente, do ponto de vista do Estado, né? Da prefeitura, como que a prefeitura incentiva o turismo de realidade e, ao mesmo tempo, que as pessoas vão ver, né? Porque o turismo de realidade, muitas vezes, é o antiturismo, que as pessoas vão ver a precariedade do transporte público, a precariedade do calçamento, das ruas, das moradias, né, criança fora da escola, ou seja, a realidade ela é dura, ela tem que impactar os turistas, né? Como que a prefeitura incentiva esse tipo de experiência turística e ao mesmo tempo não é ausente, né? É negligente em relação a isso? Isso que eu queria ouvir de vocês. Professor, eu acho que é porque é o produto que está sendo, tipo, é a imagem que está sendo vendida. Tipo, no primeiro texto, a autora falou que quando os turistas chegavam numa favela e não era pobre o suficiente, não era feio, tipo, não era igual aos filmes, como era retratado nos filmes, eles ficavam decepcionados. Então, tipo, eu acho que um dos motivos de não resolver o problema é porque o problema que atrai o turismo, sabe? Não resolver. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que você está chamando a atenção, menina, para mediação, né? O turista não pode chegar lá sozinho, né? Tem que ter uma mediação, né? Essa mediação ela pode ser feita por políticas públicas, pela prefeitura, pelo Velotur, no caso do Horizonte, né? Com palestra, com informativo, as pessoas da comunidade serem ouvidas, as pessoas que estão recebendo os turistas terem voz e falarem dos seus problemas, falarem da sua, né, do que eles entendem, o que eles valorizam na comunidade, né? Quais são os problemas, etc., de mobilidade urbana, de vulnerabilidade, por exemplo, à época de chuva, né? E as agências também. Né? Então aqui a gente está falando, olha como que um tema, uma pergunta simples dessa traz os atores todos, né? A gente está falando do poder público, tem que mediar essa interação. A gente está falando das pessoas que são visitadas, né? Os moradores, tem que ter voz, né? tem que interagir com os moradores. E a gente está falando das agências, do mercado. Né? Que tipo de mediação as agências criam. Entendeu? Elas não criam mediação nenhuma. Só fazem o tour, né? Põe na van, põe no Jeep 4x4 e dá uma volta na favela. Então isso que eu vi de vocês. Vocês acham que o mercado dá conta de mediar essa experiência? Ou é necessário também a população, os moradores, né? E é necessário também as políticas públicas? É isso que eu queria ouvir de vocês, para a gente problematizar junto, né? Hein, gente? Ou seja, a favela deixa de ser um problema social, ela deixa de ser um problema político, né? Que precisa de intervenção do poder público e passa a ser mais um atrativo turístico, né, para receber fluxo turístico. Como que o Estado, né, como que o poder público lida com essa naturalização da desigualdade, né, da pobreza? O que vocês acham, gente? Ana Luísa? Cadê todo mundo? Ana Luísa, Giovana Souza, Giovana Ferrari. Cadê vocês? O Lucas falou que travou. Vocês me ouviram, gente? E, gente, vocês têm que dar um feedback aqui. Vocês estão ouvindo bem? Ou travou para vocês? Oi, Giovana. Gravado também. Ah, travou? Para todo mundo? Eu vou tirar o vídeo aqui e ficar só com o áudio por enquanto, tá bom? Agora, melhorou? Vocês podem falar também. Hein, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou? Sim, professor. Então, Giovana Souza,
Sei que me respondeu. Eu vou ficar sem vídeo por enquanto, só para ver se a internet fica boa. Eu queria ouvir de vocês, né? Essa ambiguidade do turismo de realidade, né? Será que ele naturaliza a pobreza? Né? Qual que é o papel do poder público? É levar turista para ver a pobreza, para ver a desigualdade? Mas ele não deveria intervir nessa realidade, nesse território, né? É isso que eu queria ouvir de vocês. Acho que o papel do poder público deveria ser mais criar roteiros para mostrar a cultura daquele lugar e não mostrar a pobreza, a desigualdade nesse sentido, sabe? Entendi. Desenvolver atrativos que vão além da desigualdade, né? É isso que você está falando, né, Wagner? Esse é um ponto, Sim, esse é um sim, ponto de muito, fato. muito interessante, né? Que isso quebra o preconceito, pode ajudar a quebrar o preconceito e o estereótipo que os turistas têm, né, do território, né? Mostrar que aquele território é rico, né? Rico em cultura, Uhum. na experiência de vida das pessoas, em Igual a música, Milena tinha em culinária, né? Pois é. Igual a Milena tinha comentado, eu acho que assim, esse tipo de turismo ele não é errado, né? Mas assim, a forma que ele é feito. Sobre essa questão de levar mesmo os turistas para conhecerem as comunidades, né, de Jeep, é visto como uma coisa assim, muito. Quando a gente faz um comparativo, né, que a gente faz geralmente com animais, mas eu acho que é a questão do medo também, né, das favelas, da violência. Então, eu acho que é mais por isso que eles vão nesse meio de transporte, mas, sei lá, deveria ter sido de outra forma, para preservar pela ética. Entendi, Wagner. Acho que esses pontos que você colocou são muito importantes. Quem mais, gente? Giovana Souza, Giovana Ferrari, o que vocês têm? Ajuda a gente a problematizar, discutir esses pontos. Então, aquela pergunta que você tinha feito sobre se só o poder público consegue, a resposta que eu tenho é não, né? Porque por mais que isso realmente seja uma responsabilidade por parte de um poder maior, né? De uma coisa mais burocrática também, isso também é parte da população de porque o turismo ele também é um tipo de setor que também mexe com pessoas, né? Então só o poder assim eu acho que não ia conseguir. Eu acho que teria que ter parte da população também, né? De estar lá e estar trabalhando nisso também. Ou seja, como mediar a participação dos moradores, para que eles sejam ativos, para que eles sejam ouvidos, né? Essa é uma pergunta, né? Ou seja, como que o poder público e as agências, o mercado, precisam mediar a interação entre turistas e moradores, para que os turistas não passem só de Jeep, tirem foto, né? Então esse é um ponto interessante, né? É possível fazer essa mediação como? Né? Em palestras, encontros ou encontros culturais, né? O que vocês viram no texto? Como que a gente avança nisso? Eu acho que primeiro de tudo, tipo, eu acho que é uma população que muitas vezes é muito silenciada, né? Você vai falar assim, muito, a gente não escuta da boca deles mesmo, assim, falando. É uma população que não tem muita voz normalmente. E também eu acho que seria bom despertar esse interesse na população também, porque eu acredito que seja uma população que também não tenha muito contato com esse tipo de coisa, né? A cultura do negócio. E também eu acho que acho que palestras também seria legal, seria bom, né? Alguns eventos mesmo nesse atrativo turístico, como coisas artesanais, culinária mesmo. Acho que estaria mais nesse eixo aí.
também a capacitação, né, dos próprios moradores para servir de guia, tipo, já ia envolver mais a comunidade. Além de melhorar a experiência das pessoas que vão visitar, ainda ia empoderar mais as pessoas, né, da comunidade. Sim, eu acho que também desconstruir essa imagem da favela seria uma boa, né? As próprias pessoas da comunidade. Eu acho que, tipo assim, se tivesse, acho que se o poder público promovesse algum tipo de programa que fosse em conjunto com essas agências próprias da comunidade, porque, querendo ou não, além de essas agências poderem empregar pessoas próprias dali, ela, junto com os turistas, elas mostram o olhar mais deles, né? Que quebra essa questão estereotipada da comunidade. Então, acho que, além de tudo, ia conseguir promover um desenvolvimento econômico ali. Entendi. Não, sem dúvida, você tem razão. O que não pode acontecer é deixar o turista sem mediação nenhuma, né? E deixar a população sem voz, né? O que não pode acontecer é o que acontece no turismo de massa, que é a ausência de interação, né? Senão o turista vai tirar foto, vai fazer um passeio de jipe e a população vai ser vista como algo exótico, né? Como algo que vai ser capturado só na imagem, né? Na câmera, no vídeo, né? E a questão é se existe isso, né? Se na prática no Rio de Janeiro, né, que é o destino do Brasil que tinha, né, antes da pandemia, o maior fluxo de turismo de realidade, se na prática isso ocorre, né? Então isso é interessante. A gente buscar textos, né? E, gente, o que mais vocês querem discutir, explorar? Em relação aos textos, né? Em relação à aula, ao material da aula que eu passei para vocês. O Lucas escreveu aqui no chat. Acho que não é interessante para o governo dar voz para a comunidade quando se trata de turistas. Aí o Wagner perguntou, por que, Lucas? Desenvolva, né? Fale mais sobre isso, Lucas. Tá dando para me escutar direito? Porque eu moro do lado lá. Já Tá dando sim. Ligado. Pode falar, Lucas, pode falar. Quando um visitante, um turista vai para a favela, ele não vê a favela, ele vê o que querem que ele veja da favela. Se o cara é muito grande com a favela, ele vê que aquilo ali não é a favela de verdade. Porque quando você estiver lá dentro, eles não vão te falar a corrupção que rola, os crimes de verdade que acontecem, tanto da polícia quanto dos traficantes. E tá travando, mas tá dando para escutar? Sim, pode falar, Lucas. Tá dando sim. Então, indo com o governo, você não tá vendo a experiência de verdade. Eles vão acabar, que nem, não lembro quem falou, mas falaram hoje mais cedo, eles vão preferir não utilizar do governo, não utilizar das empresas, vão querer ir sozinhos para descobrir como que é claro se a autenticidade da viagem da pessoa e do conhecimento for o fator principal na viagem dele. Mas eu acho, Lucas, que em contrapartida é interessante dar voz, sim, mas de uma forma seletiva, né? Para não tratar assuntos que amedrontam os turistas. E sim assuntos, como eu já mencionei, de mostrar cultura, mostrar que a favela tem muita coisa importante para ser conhecida, e não só o que a mídia diz, né? Ser essa questão de violência, tem muita coisa por trás ainda. Então, dando voz para a população local, acho que traria mais um conceito de autenticidade, né, dessa interação, mas não dessa forma de mostrar coisas que amedrontam, porque os turistas eles querem descobrir coisas bacanas da cidade, né, as histórias dali, e não
os pontos negativos. Com a favela também é a mesma Então, coisa. mas se você não mostra os pontos negativos, tipo assim, você tá na cidade. Por isso que eu acho que não é interessante. É exatamente isso. Vai falar o que quer, vai mostrar o que quer, e o turismo de realidade mesmo, eu acho que não vai estar acontecendo. Lógico que depende do lugar também, né? Mas a mídia mostra tanto a violência das favelas hoje, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que é meio que, assim, difícil as pessoas não enxergarem isso. Os turistas, eles não têm tanto contato com essas mídias televisivas, mas tem notícia que viraliza, né, no mundo inteiro. Então, eu acho que já passa uma ideia. O Brasil, de uma forma geral, lá fora, ele tem uma concepção muito distinta. Ele é visto como um país que, assim, né, não é muito, como diz, pacífico. Ele tem uma visão muito errônea, assim, não totalmente errônea, né, mas de certo modo. E isso acaba, de uma forma ou não, passando essa visão, sabe, Lucas? E quando a gente trata de autenticidade, são muitos pontos a serem discutidos. Então, eu acho que, dando voz para a população, elas não vão, como se diz, né, mentir, elas vão apenas omitir, mas vão mostrar outros pontos também. Isso eu tenho certeza, vai omitir, infelizmente. Eu não concordo que devia ser assim, mas Hein, gente? Eu queria Pera, ouvir vocês travou agora. tudo pra mim travou tudo pra mim o que o Lucas falou. Lucas, você tá falando que não é bom dar voz aos moradores locais, porque isso amedronta as pessoas, os turistas, no caso, que vão lá para ver por causa das experiências que eles falam que eles passam lá da violência. Não sei se eu entendi certo. menos isso. Só que eu não falei que não é bom. Falei que eu acho que pro governo não seria interessante, porque aí a pessoa vai entender que o governo está omitindo. Hein, gente? Esse tema é muito instigante, né? Muito ambíguo, né? Porque as agências, por exemplo, elas resolvem isso. Como que elas resolvem isso? Quando elas priorizam a Rocinha. Quando priorizam 2, 3 favelas no Rio de Janeiro, no universo de 1000 favelas, as agências vão priorizar algumas, poucas, né? E aí são favelas na zona sul do Rio de Janeiro, então próximo tem aquela visão da praia, aquela visão do mar, né? Ou seja, tem uma vista maravilhosa. Então o mercado já faz isso. Ele seleciona aquelas poucas favelas que vão receber a maior parte do fluxo de turistas, né? E aí aquelas favelas mais afastadas, mais distantes ou mais violentas vão ficar fora dos roteiros, né? Então o próprio mercado faz essa seleção, né? Que o Lucas e o Wagner estavam discutindo, né? Mas aí que entra o papel das políticas públicas, né? De mediar, de dar voz para os moradores, né? Porque se depender do mercado isso não vai acontecer. Os moradores vão ter um papel passivo, né? Os turistas também. Os turistas também vão ter um papel passivo, né? Porque é mais cômodo, porque tem a barreira do idioma, porque tem uma série de barreiras culturais, e etc., de classe, né? Então, o papel da política pública é muito mais exigido nesse tipo de turismo, né? Isso aqui é interessante, né? Problematizar isso, né? Por isso que esse é um tema rico, um tema instigante, né? Que dá muito assunto, né? Tem muito pano para manga, né? Muito assunto para discutir, né? Ou seja, o que o Wagner e o Lucas estavam chamando atenção, né? Ao mesmo tempo que o território, né, que aquela favela, ele é vulnerável, né, que ele tem problemas de mobilidade, de problemas de saneamento, problemas de serviços básicos fundamentais, né, ao mesmo tempo ele é rico em cultura, história, arte, manifestação artística, etc. Né? Então é um tema ambíguo e complexo do ponto de vista ético. Né? Qual a ênfase que vai ser dada, né, pelo mercado, qual a ênfase que vai ser dada pelos moradores, qual a ênfase que vai ser dada pelo poder público, né? Então isso não é algo automático, né? Isso vai depender dos atores, né? Então isso é interessante. Gente, o que mais? A Luana, Priscila.
A Maísa, cadê vocês? Professor, Eu quero ouvir vocês. Pode falar, Luana. eu tenho uma dúvida em relação à agência com, tipo, a polícia e os traficantes, como que funciona? Eles têm um acordo? Os turistas não vão em áreas que tem conflito deflagrado, né? Definitivamente. Eles não vão em área que tem tiroteio, que tem... Né? Isso está fora de cogitação. Né? Os turistas não vão, as agências não vão levar, né? Os moradores não vão... O poder público não vai fazer roteiros, né, em áreas que estão deflagradas, né, tem um conflito explícito, né. Então, normalmente os turistas vão em áreas da Rocinha, por exemplo, né, que é a favela mais famosa do Rio, em áreas muito específicas, né, que não tem nenhum tipo de conflito, não tem nenhum tipo de ostensividade, com gente carregando fuzil, gente carregando arma, né. Você entendeu, Lana? Entendi. Hein, gente? A Maísa, eu quero ouvir mais gente. A Nívia, a Maísa, a Larissa Santos, cadê vocês? Né? Sobre a ambiguidade desse tipo de experiência turística, né? Como é complexo do ponto de vista ético. Hein, gente, vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Mandaram no chat uma pergunta. Ah, tá, deixa eu ver lá, eu não vi não. O Lucas, né? Eu tenho mais uma dúvida sobre o segundo texto. Ele fala sobre o cineturismo e turismo cinematográfico, né? A Disney entraria nesse tipo de turismo? Não explica muito bem o que é. Acho que aqui a ênfase é no como que o cinema brasileiro, né, representa as favelas. Como que a pobreza, a desigualdade urbana, né, Lucas? Ela é bem retratada no cinema nacional, né? Eu acho que o foco aqui é isso. Como que o cinema nacional está interessado em mostrar a desigualdade urbana. Não sei, eu não estou pensando na Disney, não. O que você pensou em relação à Disney, Lucas? Só pra gente ver, ouvir, né, o que você está pensando. Porque, pelo que eu tinha entendido, era isso mesmo. O cineturismo colocado como algo que cria uma imagem e tal, e aí as pessoas visitam o lugar pensando no filme, que nem acontece com a Rocinha, por exemplo, que é muito retratada em filme, né? E aí passou pela minha cabeça se a Disney entra nessa questão também, porque, querendo ou não, são os filmes lá que geram os cenários da Disney, que geram o castelo, por exemplo, e tudo isso aí. Eu não entendi direito o que seria cineturismo. Eu acho que é o poder do cinema, né? No caso, o cinema nacional. Eu não consigo entender o papel da Disney, não. No cinema nacional, como que ele retrata a pobreza urbana, a desigualdade urbana, né? E isso pode reforçar preconceitos, né, desses territórios, né? Como pode quebrar também, depende de como que o cineasta, como que o filme explora isso, né? Porque a questão, né, que o Lucas e o Wagner estavam discutindo é que não existe só a parte de cultura, de história do território. Como ao mesmo tempo não existe só a parte de vulnerabilidade do território, né? O território ele concentra esses atrativos, concentra essas vulnerabilidades, né? Tá tudo lá no território. E a questão é como mediar isso. Isso é que é difícil, né? Como que o turista vai mediar, como que a agência, o mercado vai mediar isso, né? Como que o poder público vai mediar, vai dar voz à população, vai dar voz ao turista, para o turista tentar entender aquela realidade. E não ter uma postura passiva de tirar foto, fazer vídeo e ir embora, né? Então, a questão do turismo de realidade é mediação, né? Se há mediação, é isso. A partir da leitura do texto, dos textos que vocês leram, né, e de outros materiais que vocês leram, vocês entendem que há mediação ou não?
Seria mediação por parte das agências? Não sei. Sim, por parte das agências, por parte da política pública, né? Para que a postura do turista não seja passiva, para que a postura do morador não seja passiva, para que eles interajam, né? Eu acho que é Para assim. que eles vão para ir além daquela concepção de senso comum que se tem da favela, né? Hein, gente? A partir dessa discussão que a gente está fazendo, né? Não precisa remeter ao texto, não. Que alguém aqui falou que não leu o texto, né? Maísa. Mas é a partir dessa discussão que a gente está fazendo, Maísa, né? O que você gostaria de entender melhor, de problematizar? E autenticidade? Como que é a discussão sobre a autenticidade em relação ao turismo de realidade? Né? Toda experiência na favela, toda experiência turística da favela é uma experiência autêntica? Ou não? Quando que ela é uma experiência autêntica? Né? Vamos problematizar as coisas, vamos pensar, né? Ela não necessariamente é autêntica, em muitos casos pode ser, mas em muitos também não, porque como já foi apresentado, né, entra no quesito dos pseudo-eventos, no que a política pública, no que o governo quer passar, tanto também o pessoal da favela, o que eles querem passar para os turistas, eu acho que é relativo. Sim, sim, você tem razão, né? Depende de como que a experiência ocorre na prática, né? Como que é a dinâmica da experiência, né? Quem mais? Ana Luísa. Deixa eu ver quem não falou ainda, né? A Nívia, Maísa. A partir dessa discussão, né, que a gente está fazendo. E na próxima aula, vocês vão me enviar a síntese, né, da aula e a síntese dos textos. E aí a gente retoma essa discussão. Mas para a gente começar hoje, né? Hein, gente? Eles estão falando lá no chat, professor. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. O Lucas escreveu, acho que quase nunca é autêntica. Aí a Priscila escreveu, é fundamentalmente autêntica, é isso? A Nívia, quando o turista realmente quer conhecer o local, conhecer realmente os moradores, seu dia a dia se torna autêntico. Acho que seria uma autenticidade mais encenada, né? A Larissa escreveu. Hein, gente? E sobre aquela aproximação, né, do slamming, daquele turismo assistencial e do turismo de realidade. Vocês acham que aproxima ou é diferente? Eu queria ouvir vocês em relação a esse ponto, né? Isso, eu destaquei isso bastante na aula, no material da aula, né? Há uma aproximação daquele turismo assistencial do século XIX, do turismo contemporâneo, né? Do turismo de realidade contemporâneo, ou não? Eles são muito diferentes. O que vocês acham? Eu acho que são quase iguais. Não tenho certeza, porque eu não pesquisei tanto sobre os slammings. Mas pelo que eu entendi, seria praticamente a mesma coisa, só que em outra sociedade. E há muito tempo atrás. E vocês, gente, o que vocês acham? O slamming, por exemplo, era praticado por moradores da cidade, né? Então os moradores de Londres no século XIX, início do século XX, iam visitar áreas que eram recém-ocupadas, né? Áreas muito densas, né? Que receberam migrantes, etc, né? Então aqui a interação era entre o morador da cidade e o seu vizinho, né? Que é o vizinho assim, de uma área, né, claro, vulnerável, etc, né? Extrema vulnerabilidade. E aí essas pessoas faziam
algum tipo de assistencialismo, né? Agora não, agora é completamente diferente. Agora o turista é estrangeiro, a maior parte ele não pratica assistencialismo, né? E aí você tem essas barreiras do idioma, etc, né? Então eu queria ouvir vocês. Vocês acham que se aproxima mais ou se afasta mais? Professor. Pode falar, Priscila. Ah, tá. É porque meu microfone estava ruim, agora que eu consegui normalizar. O cachorro tá aí, gente? Eu acredito que essa participação mais assistencialista na comunidade, ao meu ver, não é uma movimentação turística, no sentido de eles não estão indo ali para turistar a favela, né? Mas para trabalhar em favor ao conjunto, diferente do que acontece no turismo de realidade. No entanto, eu acho que elas podem interagir entre si, no sentido de quando os turistas internacionais, né, eles estão na favela, aquele serviço que é prestado dentro da comunidade, ele pode ser apontado como algo de desenvolvimento interno ali dentro da favela, alguma questão nesse sentido. Não sei se eu me fiz entender. Vocês entenderam, gente, o que a Priscila está chamando atenção? Você quer dar um exemplo, Priscila, para ficar mais claro? Hein, gente? Eu queria ouvir vocês. Por exemplo, teve uma moça que ela foi aqui no Belo Horizonte tem exemplos também, né? Mas eu vou falar de um que eu vi na TV. Teve uma moça que ela desenvolve um trabalho desenvolve um trabalho de balé dentro da comunidade. E aí essas meninas, a turma dela, elas foram até no programa do Luciano Huck, e as meninas, elas vivem num contexto onde não tem esse acesso, tipo assim, tão facilitado à arte e à cultura, mas está presente lá por causa da iniciativa de uma pessoa. Então, quando os turistas estão ali interagindo com a favela, buscando entender e conhecer e ter acesso a esses contrastes sociais, apontar esse trabalho como um trabalho de desenvolvimento, eu acho que é interessante. Eu acho que as agências, né, elas podem se valer dessa informação. Uma coisa como assim, é um contexto mais pobre, de vulnerabilidade, mas tem intervenções acontecendo nesses espaços de música, de dança, de arte, de educação, né, outras iniciativas de educação também, que acontece por meio da assistência, vamos dizer assim. Hein, gente, vocês entenderam o exemplo da Priscila? Foi bem interessante, né? Complexifica, né? O tema, né? Olha para você ver como que um tema novo desse, né, abre discussão para muita coisa, né? Para política pública, para um papel mais ativo dos turistas, um papel mais ativo da comunidade, para investimento, né, no território, né? Capacitação das pessoas que vivem no território. Né? Então, é um tema muito rico e que não aparece nas outras formas de turismo, né? No turismo de massa, por exemplo, né? Ele é ambíguo, claro, mas ele é muito rico, abre muita discussão, né? E que o grande problema desse turismo é que muitas vezes não há mediação nenhuma, né? O turista vai lá, tira foto, dá uma volta de jipe e vai embora. O morador é fotografado, né? Visto como uma pessoa, um habitante daquele território exótico, né? Não civilizado, exótico, e o morador não ganha nada com isso. Não tem nenhum tipo de interação, não tem nenhum tipo de mediação, né? Esse que é o ponto, né? Professor. A Larissa falou que no meu bairro também tem uma instituição que oferece balé, aulas de violão, lutas e capoeira. E realmente, além de ajudar bastante os moradores, seria algo que chamaria a atenção do turista, né? Pode falar, Priscila. Sim. É porque, assim, quando a gente vai falar de autenticidade, e seja a iniciativa privada
ou o poder público impulsionar essa interação, parece que a gente sempre parte do ponto de vista de empurrar o turista para ele ter contato ou facilitar esse contato com o morador local. Mas aí eu fico pensando também se há um interesse do morador local de ser recíproco nessa interação. Por quê? O turista ele está em viagem, o morador local ele está envolvido com as atividades cotidianas dele. Então, se tem esse interesse, sabe? Tipo assim, eu tô aqui trabalhando, tô aqui cuidando dos meus filhos e tem alguém turistando querendo conversar comigo. Acho que é um ponto interessante também. Sim, você tem razão, Eu claro. acho que Pode falar, Giovana, pode falar. eu tinha até falado antes sobre isso, de gerar um interesse também no morador, porque os moradores de lá não têm contato, né, muito contato com esse tipo de atividade. Então, eu acho que no caso seria gerar um interesse no morador também para beneficiar eles também. Sim, aqui a gente pode pensar naquele tema clássico, né, no turismo, que é o turismo como capaz de gerar desenvolvimento local, desenvolvimento econômico, né, inclusivo, etc., no território. Né? Então esse é um tema também que é muito debatido no turismo de realidade. Né? Até que ponto, em que medida o turismo de realidade gera desenvolvimento local, do território. Né? Então se a agência pertence a uma moradora, né? Se a agência é na comunidade, na favela, sim. Se ela capacita moradores para serem guias, né? Sim. Agora, se a agência fica na zona sul, fica fora do território, né? Então não há nenhum tipo de impacto de desenvolvimento local. Né? Então esse é um ponto que é muito debatido, né? Muito polêmico. Né? É verdade, o morador ele vai conseguir ter muito pouco proveito daquela movimentação toda ali. Muito pouco retorno no que diz respeito ao desenvolvimento local. Sim, sim. Nos textos, quem leu os textos, né, ouviu outros exemplos, né, vocês conseguem identificar o tipo de desenvolvimento econômico, né, social que o turismo de relagem pode gerar no território? Hein, gente? O que vocês conseguem identificar de desenvolvimento, né, que o turismo de relagem consegue gerar, provocar desenvolvimento do território, na favela, né? Eu acho que dá para falar, por exemplo, aquela do Morro da Providência, que, assim, por mais que seja criticado porque a comunidade em si não está sendo ajudada, tá rolando um processo de, eu acho que é considerado de, não é gentrificação, né? A gente já falou disso, sei lá, mas, enfim, eles estão mexendo na favela, reformando lugares, construindo decks, construindo mirantes, é um benefício que o turismo traz. Infelizmente, não é para a comunidade toda, né? Foca na parte que quer ser mostrada. Mas mesmo assim, é um benefício, né? Além do benefício econômico, lógico. Sim, você tem razão, claro, né? É um investimento, né? Ah, por exemplo, investimento, pode haver, por exemplo, investimento em mobilidade urbana, né? Então tem algumas favelas do Rio receberam aqueles, como chama? Aquele, um bondinho que funciona como mobilidade urbana mesmo, né? Que liga um morro no outro. Né? Tem algumas favelas na Colômbia também receberam esse tipo de investimento, né? Qual que é o nome, vocês lembram? É uma espécie de bondinho, né? De deslocamento por cabo de aço, sabe? Então você tem. Eu acho que o nome é bondinho mesmo, né, não? Eu acho que é, mas acho que tem um outro nome. Mas então esse tipo de investimento na mobilidade urbana, né? Seja via ônibus ou bondinho, também é fundamental, né? Porque isso beneficia a população e os turistas, né? Sim, com certeza, professor.
Não travou não, porque eu estava lendo aqui as minhas anotações do texto. De uma forma geral, na percepção de vocês acham que o turismo de realidade, né, ele consegue romper com a visão negativa sobre a favela, sobre o território, ou não? Queria ouvir cada um de vocês, né? Vou começar pela Ana Luísa. Eu acho que o objetivo é esse. Não, né? Ana Luísa, não é para dar uma resposta certa, né? Para a gente problematizar, tá? Para a gente ir discutindo. A gente vai retomar essa discussão na próxima aula, inclusive. Quando você lê os textos, quando você lê a aula, tá bom? Só para a gente avançar e problematizar. Então, eu acho que o objetivo é esse, mas eu acho que tem maior chance disso acontecer quando o morador ele participa ativamente. Igual, não sei qual dos três, acho que é o segundo. Não, o primeiro que cita que tem não vou saber qual é o nome da comunidade, que o morador ele participa lá na agência. E aí, com o olhar dele, ele mostra isso para o turista, a visão dele como morador da comunidade. E eu acho que isso facilita essa troca. E o turista consegue ter essa visão diferente de lá. Acredito que seja isso. Entendi. Então, o que você está dizendo é que, sim, é possível romper com a visão negativa, né, do território, de que aquele território é exclusivamente. Nem concordando com Wagner, nem concordando com Lucas, né, porque o território ele tem tudo, né? Ele não é nem a gente não deve ter uma visão estritamente negativa, né? E ver a violência só destacar, né? Que é um território com vulnerabilidade, com problemas de acesso, né? Mobilidade urbana, violência, etc. Nem romantizar, né? Esse que é difícil, né? Que é vamos dizer assim, a ambiguidade desse tipo de experiência turística, né? Você não pode romantizar e você também não pode, como vai chamar atenção, destacar só as vulnerabilidades, né? Porque aquele território tem cultura, tem uma história, tem Sim. música, tem culinária, tem, né, centro de cultura, etc, né? Eu queria ouvir a Giovana agora. Eu acho que tudo depende da forma de como vai ser a experiência do turista, como vai ser guiado, né? Entendi. E você, Giovana, você acha que é capaz, que o turismo de realidade pode romper com essa visão exclusiva, né, de que o território é um lugar selvagem, exótico, né, de violência? O que você acha? Eu acho que sim, de certa forma sim, mas eu acho também que é um processo que envolve muitas outras coisas, né? Assim, falando mais no geral, que tudo envolve como a mídia passa também, e todos esses estereótipos formados pelos outros meios, assim. Eu acho que sim. Eu acho que também é que nem a Ana Luiz falou também, vai depender do contato também que a pessoa vai ter com os moradores locais, né? Porque se a pessoa ficar só no que foi passado para ela por uma agência, assim, eu acho que não. Mas se ela tiver o contato real, assim, com os moradores, com a comunidade, se ela tiver uma imersão no ambiente, eu acho que é possível. Entendi. Tem que ter essa mediação, né? Entendi. Giovana Ferrari. Eu acho que sim também, mas tipo, pode repetir a pergunta? Eu estava prestando atenção na resposta e aí eu esqueci. Não, tudo bem. A gente vai voltar nessas discussões, né, na próxima aula, né? Se o turismo de realidade é capaz de romper com essa visão negativa do território, né? Ou seja, da favela, né? E se ele é capaz disso, por que ele não atrai? Aí são duas perguntas, tá, Giovana? Como você falou pouco, eu quero que você responda as duas, por favor. Não, é pra gente discutir, claro, né? Ele é capaz de romper? 2, por que não atrai turista brasileiro, turista nacional? Por que só atrai turista estrangeiro?
né? Se ele é capaz de romper, a gente, talvez o maior preconceito não esteja entre os brasileiros, né? Entre os turistas locais, né? Agora pode falar, gente. Eu acho que a primeira pra mim, acho que sim, mas eu acho que também depende, né? Igual a Ana e a Giovana falaram. Mas eu acho, é muito confuso pra mim essas coisas, porque acho que não tem uma resposta certa, né? Pelo menos assim, eu Exatamente, não consigo, pelo menos falar. A E gente aí fica meio tem que fazer pesquisa, né? então, e aí eu fico meio tipo, mas será que é ou não é? E aí tem que, acho que, buscar mais, né, pra falar certo ou não. Mas o segundo é por causa do preconceito, né, que a gente tem, talvez, assim, a população local. E também, talvez, por causa do cinema e tal, talvez tenha uma mistificação lá no estrangeiro da favela e, tipo, o negócio do Islã também. Mas acho que aqui é mais pelo preconceito mesmo. Tipo, dá pra perceber que geralmente quem é classe média, assim, tem um preconceito. Tipo, ah, nossa, caí na favela sem querer, sabe? Tipo, eu já vi muita gente, assim, com medo, sabe? Da região e tal. Tipo assim, eu tava pensando aqui e realmente envolve mais coisa, porque, por exemplo, uma pessoa que não. De classe média alta, uma pessoa rica mesmo que vai lá, ela tem coisas na cabeça dela que são estereótipos da favela, entendeu? E às vezes ela vai lá ver fazer esse turismo com já isso na cabeça. Talvez não, né? Ela vai, né? Com isso na cabeça. E essa visão de que o morador é tipo uma coisa exótica e uma coisa assim, sabe, de outro mundo, assim, outra realidade. E aí quando ela volta para a vivência dela, aquilo continua, aquele mesmo estereótipo, né? Ainda tá lá na cabeça dela, porque é uma coisa diferente. Então, eu acho que assim, a coisa realmente importante, assim, eu acho que seria ela ter um contato real com a comunidade mesmo, essa imersão. Porque, querendo ou não, às vezes é muito encenado também, né? Então, é bem isso. Sim, você tem razão, Giovana. Muitas vezes é encenado mesmo. Muitas vezes até o cinema cria reforça esses estereótipos, né? Na cabeça dos turistas, né? Larissa Santos. Cadê você, Larissa? Professor, a Nívia fez um comentário em relação à colocação da Giovana no chat. Deixa eu ver então. Sim, concordo com a Giovana. Passa uma imagem lá fora diferente do que vemos. Os brasileiros estão sempre em contato com jornais, falando de violência nas favelas e vários estereótipos em cima, né? Sim, você tem razão. Não é só o cinema, né? É a própria imprensa, né? Que reforça esses estereótipos. Você tem razão, Nívia. A Larissa Santos, cadê você? Para você comentar. O professor. Pode falar. Mas então, tipo assim, se realmente o turismo de realidade ele pode romper com. Porque, tipo assim, eu não tô conseguindo problematizar isso muito bem, não tô conseguindo achar o que realmente está impedindo, assim, porque até então eu consigo pensar que sim, realmente ele consegue mudar essa visão, mas eu não tô conseguindo fazer um caminho para problematização do negócio, entendeu? Tipo assim, então realmente é possível o turismo de realidade mudar o pensamento dos turistas em relação à favela. Sim, a gente tem que, para isso a gente tem que analisar, né, os casos concretos, né? Aí tem que ver como que são construídos os roteiros, se os roteiros vão enfatizar só a parte exótica, né, a parte de violência, etc. Ou se os roteiros vão apresentar atrativos, né, convencionais, como música, como culinária, como uma festa, né, um centro de cultura. Então, tem muito a ver com os roteiros, né? E para isso a gente tem que estudar casos concretos em favelas, né? Roteiros construídos pelas agências, pelo mercado, e roteiros também incentivados, né? Ou disseminados
pela Rio Tour, por exemplo, no caso do Rio, né? Pelas políticas públicas. Entendeu, Giovanni? Entendi, sim. Obrigada. A Larissa falou que está sem microfone. Ela escreveu, só um minutinho. O tipo de realidade pode meio que destruir essa parede, essas barreiras, né, entre o morador e o turista. Mas como vocês abordam, depende da autenticidade. Né? Ok. Luana Mendes, você quer destacar algum ponto que já foi sobre esse tema, sobre essa questão, Luana? Eu acho também que tem um desinteresse por parte dos brasileiros, porque meio que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente sempre vê notícia, ou então passa por perto, então acaba não sendo muito diferente do que a gente já viu. Entendi. Na verdade, a gente se pauta por preconceito, né? Porque a gente não conhece os territórios da nossa cidade, né? Ainda mais de outras cidades, né? Então, como eu disse, Belo Horizonte tem mais de 100 favelas, né? Então, e cada uma delas tem uma história, um tempo, né, de assentamento. Algumas são mais antigas, outras são mais recentes. Umas têm acesso a calçamento, né, a serviços básicos, internet, telefonia, tudo. Outras não têm. Então, elas são muito desiguais também. Então, esse é um ponto importante também, que a gente deve chamar atenção, é que não existe uma favela modelo, né, não existe uma favela padrão, né, para você apresentar para o turista. Né? Elas são desiguais. Você tem favelas perto dentro da Zona Sul, né? Que tem acesso à mobilidade, que tem acesso a serviços, etc. Que as pessoas têm mais educação, que a valorização fundiária é muito maior, né? O preço de um barraco, né? Tem uns textos que tratam sobre isso, né? O preço de uma casa, etc. Né? Tem outras favelas que o preço é muito inferior, né? Então, a gente não pode falar de uma forma genérica sobre as favelas, porque elas são desiguais também. Né? Então esse é um ponto importante também que vocês têm que se ater, prestar atenção. Né? Ok? Foi a Luana que falou, né? Isso. Lucas, você quer pontuar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria falar só sobre o que você perguntou, sobre por que o brasileiro mesmo não é atraído. Só confirmar mesmo. Mais de uma pessoa, inclusive, falou por causa das notícias e tal, e a gente vê isso no nosso dia a dia aqui. Todo dia tem notícia sobre isso, todo dia alguém comenta alguma coisa sobre favela, sobre alguém ser favelado. O preconceito em questão da favela no Brasil é enorme, imenso, e do lado de fora, geralmente, como as pessoas só têm contato, ou se tiver algum conflito muito grande, igual quando estava tendo guerra dentro da favela, ou pelos filmes, que a maioria tem aquela visão romantizada, ou uma visão só sobre tráfico. Então o de dentro só vê a parte ruim, e o de fora vê uma parte boa que talvez nem exista. É complexo, né, Lucas? Você tem razão, né? O cinema, por exemplo, muitas vezes romantiza. A imprensa local, os jornais, né? A imprensa impressa, só destaca os problemas e a negatividade, aquilo que o Wagner destacou, né? Que vocês discutiram, você e o Wagner, né? Então a gente tem uma visão dicotômica, né? Uma visão maniqueísta, essa é a palavra. Uma visão maniqueísta, assim, ou romantiza ou denigre e reforça preconceito, né? É difícil ter. Por isso que o turismo, por isso que vocês que são turismólogos, né? Estão se formando, por isso vocês têm que ir além do senso comum. Vocês têm material, né? Acesso a estudos, a pesquisas, a um material científico, né? Que rompe essa dicotomia, né? Vai além disso, né? Vai além desse senso comum que romantiza muitas vezes e do senso comum que reforça esse estereótipo, né? Que denigre o território, né? Que marginaliza, igual o Lucas falou, né? O favelado, né? Que
condena as pessoas que moram no território a serem marginais, né, serem excluídos da cidade, né? E a favela não é um lugar de exclusão. Algumas favelas são mais excludentes, claro, outras são menos. Como eu disse, não existe uma favela modelo, né? Então esse ponto é importante, Lucas. Você tem razão, né? Luísa Fonseca, quer destacar mais algum ponto? Fica à vontade. Ou É não? basicamente a mesma coisa que já foi citado, mas eu estava pensando também, os gringos têm muita... Os filmes da Disney, como o Lucas citou, e eu não tinha entendido o que ele tinha falado, mas existe o filme Rio, que passa uma visão que tem uma parte que a Cacatua passa dentro da favela, e lá as pessoas estão brincando de bola, sorrindo, dançando, samba, e essa é a impressão que vários gringos têm da favela. Agora, aí eles querem ir na favela conhecer, como deve ser legal, deve ser divertido, o pessoal animado. Agora, o pessoal do Brasil, se você ligar a televisão agora, agora não, né? Porque tá passando mais notícias sobre Covid. Mas quando não tava nessa época, você ligava, você ia ver invasão policial na favela. E, assim, eu sou de uma cidade pequena. A reação que eu tinha, eu ficava impressionada. Aqui não tem muito disso, sabe? E quando a gente chega numa cidade grande, passa perto de uma favela, a gente fica com medo. Pelo menos o pessoal daqui de casa, porque a gente nunca conviveu, não tem essa... Como que eu falo? Você só tem a lente da imprensa, né? E muitas vezes essa lente, Luísa, ela é do Rio, né? Porque lá no Rio a polícia é extremamente violenta e ilegal, né? Se pauta por abordagens ilegais e que aumentam a violência, na verdade, né? E que há uma generalização para as favelas de outras cidades, né? Para territórios de outras cidades. Então você tem razão, né? Isso é um problema mesmo, né? E os turistas brasileiros, que eu tenho a impressão que atraem, é essa pessoa que tem mais curiosidade, quer saber mais, frequentar a fundo, para saber como que funciona, porque se uma pessoa chegar agora, quer ir numa favela e conhecer lá a fundo, eu teria medo. Provavelmente eu iria, mas assim, de primeira eu ia ter medo. Vai saber como é que funciona lá, entendeu? É uma coisa muito diferente para uma menina que mora numa cidade pequena, porque isso não chega aqui. Sim, você tem razão, não tem como você ter uma experiência, uma vez que você mora numa cidade menor, no interior, né? Você acaba ficando à mercê dessa visão maniqueísta, né? Da imprensa, ou que romantiza, né? Como você disse, você que sacou o filme da Disney, né? Que tem uma visão idílica, romantizada, né? Fantasiosa, né? Do território, né? Você tem razão, Luísa. Maísa, você quer destacar mais algum ponto? Você poderia perguntar de novo, porque minha internet caiu umas 2 vezes, aí eu não consegui pegar a pergunta, não. Não, a gente está discutindo se o turismo de realidade, né, consegue ir além dessa visão maniqueísta, né, negativa da favela, do território, né? E se ele vai além, por que não atrai os turistas brasileiros, né? Por que o perfil é só de turista estrangeiro? Tá. Eu acho que a gente aqui no Brasil, né, tem uma visão mais negativa das favelas, sabe? Tipo, igual vocês falaram mesmo, de perigoso mesmo de tráfico, roubo, esse tipo de coisa. Acho que é mais por isso. E pro estrangeiro é mostrado mais uma coisa cultural, tipo de música, samba, funk, essas coisas assim. É isso que eu entendi. Ok. Eu não me percebi. Nívia, quer destacar algum ponto? Pode falar, Giovana. A Nívia não está respondendo. Pode falar.
Tá. Ela Mas escreveu aqui no o chat. Concordo. Pode falar, professor, Giovana. mas o preconceito gerado tanto no Brasil, tanto no estrangeiro, não vai ser o mesmo, né? Porque a gente vive de forma diferente no estrangeiro, mas vai ser a mesma ideia, tipo assim, que o estrangeiro tem, que o brasileiro tem das favelas. Giovana, desculpa. Eu não entendi a sua pergunta. Refaça, por favor. Perguntei se o preconceito que é gerado né, das favelas, tanto do estrangeiro quanto do brasileiro mesmo, que é o que vive no mesmo território, vai ser o mesmo, assim, de que, por exemplo, de que só tem crime, só tem tráfico, essas coisas, ou é diferente? Você está falando do papel do turismólogo para interpretar esse maniqueísmo, isso? O papel da... Oi, não entendi a pergunta agora. Você está se referindo ao papel do turismólogo em lidar com esse maniqueísmo sobre o território, é isso? Não, eu falo da população mesmo, da população brasileira, Sim, da sim. população estrangeira mesmo, Sim. lá de fora, de outros países. Aí é necessário dar voz para ter políticas públicas ativas, né? Políticas públicas que consigam mediar e dar voz para a população também, né? Senão a população fica sendo representada só na imprensa, né? De uma forma estereotipada, né? Como se todas as favelas fossem violentas, etc. Né? Priscila, você quer destacar mais algum ponto? Oi, eu quero falar a respeito de um comentário que a Luísa Fonseca fez, da leitura que a gente, como cidadão aqui, né, tem das favelas. Eu, por exemplo, eu nunca tive muito contato assim com o meio, mas cheguei aí em algumas favelas e a leitura que a gente faz com proximidade e com distanciamento, elas são muito diferentes. Por exemplo, eu já fui em alguns eventos lá na PPL, na Antônio Carlos, né? Aquela parte ali da Antônio Carlos. E quando eu fui lá, eu fui com amigos. Eu acho que sozinha eu não iria, porque realmente, tipo assim, é um ambiente que, pelas coisas que você vê, pelas informações que você tem de televisão, você fala assim, é muito perigoso. Tipo assim, na hora que eu estiver entrando na favela, eu vou tomar um tiro, alguém vai me roubar e acabou minha vida. Fica uma coisa assim, extremada. Não sei se para todos, eu tô falando de uma experiência pessoal minha. Mas daí, quando eu fui com os amigos, eu fui para um evento, aí de lá a gente foi para uma pizzaria e por fim eu fiquei lá até 1h da manhã. Eu nunca, e depois, tipo assim, peguei o Uber e fui embora normal para minha casa, sabe? Mas se eu fosse me guiar pelo imaginário, tipo assim, não, é extremamente perigoso, vou morrer ali dentro, eu não teria tido a experiência com os moradores locais, com as pessoas. Numa outra ocasião, a gente subiu e aí tem um mirante lá em cima. Eu nunca imaginei que tinha um mirante dentro da favela, que dá para ver Belo Horizonte toda. Então, a proximidade, ela desmistifica, assim, muitas coisas, né? Não que a violência e as drogas não sejam uma realidade, mas leva a gente para uma percepção de que não é só isso. O que eu acho que acontece com o turista também. Se o turista ele for perceber como ponto de vista negativo, tipo assim, a pobreza, né? Igual os turistas que vêm, eles têm uma condição melhor, né? Então, se ele for se apegar de que a pobreza é um ponto negativo, aquilo ali vai ser só reafirmado. Mas se ele for perceber que não é só essa realidade de pobreza e de violência, que tem muitas coisas para além disso, a experiência dele vai ser positiva, no sentido de romper as barreiras, né? Nesse ponto, eu acho que consegue, sim, romper as barreiras. Olha, a favela, ela tem limitações, mas não é só isso, tem coisas para além disso. Então, eu acredito que, em certa parte, consegue romper, sim. Ok, Priscila. Achei excelente
suas ponderações, né? Porque passa pela experiência, né? Passa pelo contato, né? Pelo consumo, né? Você foi lá ouvir música, interagir, né? Conhecer gente, comer. Então passa pela interação. Então o turismo de realidade ele pode ser tão padronizado quanto o turismo de massa. Ou ele pode ter uma autenticidade, desde que o turista seja ativo, a população seja ativa, ou seja, passe pela interação. E para isso é fundamental, e além dessa dicotomia, né, dessa postura maniqueísta, né, que romantiza ou que só reforça, né, estereótipo. Né? Mas foi muito bom o seu exemplo, porque mostra como que a experiência te afetou, né, como que te mudou. Né? E a PPL é uma favela que tem um imaginário, porque lá tem a Cracolândia, né? Você referiu a PPL primeiro, né? Isso é a Pedreira Parado Lopes, isso. Não sei se todo mundo conhece. Lá tem ela é do lado do IAPI, chegando pelo carro no centro, né? E lá tem um imaginário muito negativo, porque lá tem a Cracolândia, né? Então, quando eu fui, a gente subiu a pé até um certo ponto e depois subiu o pessoal levante de carro. Mas, tipo, na entrada, teve uma vez que eu até levei uma amiga minha de São Paulo, que eu já tinha ido uma vez, aí eu senti segura de levar a minha... Foi uns amigos meus de São Paulo, né? E aí... professor, quando a gente, na entrada da favela, o ambiente era, né, um ambiente muito hostil, porque tínhamos moradores de rua na entrada da favela e usuários. Para quem não conhece, acha assim, eles vão roubar, vão abordar a gente, fazer alguma coisa. E aí, quando na primeira vez que eu fui com os amigos, falou assim, não, gente, pode subir normal, ninguém vai mexer com vocês. Mas eu só entendi isso porque eu fui. Porque, caso contrário, quando a gente passa ali na entrada, a gente fala assim, não, realmente não dá nem para entrar, né? Agora eles colocaram aquele posto de gasolina lá e fizeram uma pintura na entrada, e eles tiraram todos os usuários e todos os moradores de rua que estavam ali por causa do posto de gasolina. Não sei se você percebeu, não fica mais. Eles ficam para as laterais, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho foi falado nas outras aulas da arquitetura hostil. Então tirou todo mundo ali daquela entrada. Não, eles não ficam mais ali. Sim. Então, lá é um exemplo, né, interessante, porque a gente tem muita informação sobre aquele território, assim, pela mídia, né? E ao mesmo tempo você tem intervenções ali da prefeitura, você tem de ONGs, né? Então é um território interessante para fazer pesquisa, né? Para ver como que a população vê o território, se o território já recebeu turistas, né? É sempre interessante para o caso concreto, né? Então o seu exemplo é muito bom, Priscila. E o Wagner. Você quer destacar algum ponto, Wagner? Alguma questão? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Wagner, você me ouviu? Pessoal, vocês estão ouvindo? Tô ouvindo, mas não então tá professor, bom. Agora sim. Agora sim. Você quer destacar algum ponto, Wagner? Não, eu acho que para mim tá bem claro isso, o conceito. Eu só ficou uma coisa mesmo sobre a questão do papel das políticas públicas, né? Só para confirmar, é mais na questão de criar roteiros, investir mesmo, né, em mostrar a cultura, os atrativos locais. É só para confirmar isso mesmo. E dar voz, né, para a comunidade, né? Além dos roteiros também mediar interações, né, interações entre turistas e moradores, né, para que vá além dessa visão estereotipada, né, do território, né? Então é isso, gente. Eu acho que a discussão foi rica, foi boa. Na próxima aula eu vou receber a síntese da aula e a síntese dos 2 textos, né? Hoje eu vou enviar
as notas, né, do trabalho intermediário. Alguém tem mais algum ponto, alguma questão? Ou a gente retoma na próxima aula, dia 1º de março, né? E aí, gente? Vocês querem discutir mais um ponto? A gente encerra. Eu acho que está tranquilo, professor. Para mim também, tá tudo bem claro. Ok, gente. Se vocês não tiverem mais nenhum ponto, mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, então. Acho que a lição foi rica, foi muito boa. Tá bom? Então, obrigado. E eu mando para vocês a nota do trabalho intermediário até amanhã. Tá bom? Então, até Beleza. semana que vem. Obrigada a você. Um abraço, então. Até. Tchau, gente. Abraço, até mais. Tchau.